Coloca a vida de pessoas que estão com depressão, Senhor. Elas podem não estar vendo o fim do túnel, nem essa luz, mas essa luz existe. Esse dia vai amanhecer e que toda essa dor vai virar só um testemunho para que outras vidas sejam encontradas nesse mundo, Deus, que carece do Senhor. Que eu esteja aqui diante de homens e mulheres que vão vencer a depressão e que vão poder testemunhar quão grande é esse Deus, que continua operando milagres ainda hoje. Ó Espírito Santo, tu que és o nosso consolador, tu que és aquele que nos auxilia nessa vida, que nos conduz para o caminho do céu, para o Deus Pai, para Jesus. Espírito Santo, que o entendimento de cada um dos meus irmãos aqui se abra para que a tua verdade entre, em nome de Jesus. Gente, sejam muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês, falando de um tema tão atual, tão presente em nossas vidas, né? Pessoas do nosso trabalho, da nossa igreja, da nossa casa. Então, eu decidi falar sobre isso hoje. Deixa o like, vamos começar a nossa live. Eu sempre fui muito apaixonada por psicologia. Então, desde a minha primeira decepção na vida, né, que foi aos 13 anos, eu era praticamente uma criança, quando eu vivi a separação dos meus pais, aquilo gerou em mim muitos conflitos, né? Eu não entendia muitas coisas. E desde então eu passei a me dedicar mais ao Senhor e a querer compreender as coisas. E com 17 anos eu passei por um processo de depressão. Talvez o retorno de tudo aquilo que eu vivi sem processar aos 13 voltou aos 17, mais a situação que eu estava vivendo. E foi ali que eu realmente me apaixonei por todos os assuntos relacionados à mente humana. E o primeiro livro que eu li foi o livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury. Gente, esse livro foi muito importante para mim, porque ele me mostrou, né, o início ali de como funcionava a minha mente. Aqueles pensamentos repetitivos, aquela tristeza que eu estava sentindo. No livro também ele mostra diversas pessoas que passaram por sérios problemas, graves problemas, e que depois tiveram uma vida brilhante. E aquilo trouxe esperança ao meu coração. E a partir daí eu fui lendo vários outros livros dele, sempre me interessei pelo assunto. E agora, finalmente, aos 35 anos, depois de ter feito biologia, mestrado, doutorado, eu agora estou fazendo psicanálise, né? Por livre e espontânea vontade. E está sendo um estudo muito prazeroso, coisas que eu já praticava e agora eu estou vendo que já existia uma técnica, né, com relação a isso. E é engraçado que ainda na psicanálise eu consigo ver Deus. Em que sentido? Quando eu vejo muitas coisas, muitas explicações, eu vejo que a Bíblia já nos traz informações de como manter uma mente saudável. Só que muitas vezes a gente não segue essas explicações. Quando a gente segue a palavra de Deus, as chances da gente ter uma mente saudável é muito maior. Porém, a gente vive num mundo mal, em um mundo que muitas vezes tira a nossa atenção, em um mundo que muitas vezes distorce até a própria palavra de Deus. Então, nessa noite, eu quero trazer esperança ao seu coração. Não sei o que você está passando, não sei se você se encontra num quadro de depressão, de estresse ou de ansiedade, mas eu quero dizer para você: tem jeito, tem jeito. E quando você se conhece, quando você entende o que está acontecendo na mente, né, da pessoa que está próxima a você, ou na sua própria mente, se você está passando por essa dificuldade, quando você entende, fica muito mais fácil. Se você tiver um caderno, e eu te aconselho, tenha um caderno para a vida. Eu tenho um caderninho, já tive vários, né? Mas atualmente eu tenho um caderninho, ele tá ali, e é onde eu escrevo tudo que eu vou aprendendo, de finanças, de religião, de Bíblia, de sonho, tudo que Deus fala comigo, gente, eu vou escrevendo nesse caderno. Esse caderno é o caderno da minha vida desse ano de 2023, né? É um caderno muito rico e é onde eu preciso escrever para processar. Então, se você tem um caderno aí com você, né, uma folha, escreva depressão, né? Olhar para o passado. A depressão é esse excesso de passado. A pessoa que ela está no quadro depressivo, ela tem essa relação com o passado muito forte. E ela é como se ela estivesse dirigindo um carro, olhando o tempo todo para o retrovisor.
e aí ela não consegue sair do lugar. Ela não consegue avançar e chegar no alvo, porque ela está o tempo todo olhando para o retrovisor. E não tem como dirigir assim. Não tem como você dirigir a sua vida olhando só para trás. Estresse, excesso de presente. É aquela pessoa que está dirigindo o carro e ela só consegue ver alguns metros à frente. Então, embaixo do estresse, você pode botar excesso de presente. E ansiedade. Ansiedade é futuro. É aquela pessoa que está dirigindo olhando lá na frente, mas ela vai bater no carro aqui. Porque esse daqui freou, mas ela só está enxergando lá na frente. E ela já está vendo os processos lá da frente que nem chegou para ela ainda, né? Então, a ansiedade é esse excesso de viver o futuro, de pensar no futuro. E tudo que é excesso, né, tudo que foge do equilíbrio, causa danos, causa dificuldades. E hoje eu tinha pensado em falar sobre os três para você, mas ia ficar muito superficial. Então, eu decidi falar sobre depressão e deixei estresse e ansiedade para a próxima quarta-feira, tá? Mas a gente vai desenvolver esse tema. Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Salmo 31, 9. E por diversas vezes a gente vê Davi falando isso, que a alma dele está angustiada, que os ossos dele se consumiram, né? Davi que passou por muitas dificuldades, né? E uma delas foi a perda do filho que ele tinha com Betseba, que foi filho do adultério que ele cometeu, e que só depois ele pôde se arrepender e compreender o mal que ele havia feito. E Davi, ele cai nesses quadros. Mas aí eu quero chamar a atenção de você para que a gente possa diferenciar tristeza de depressão. Sabe, eu confesso para vocês que quando eu olho para a vida de Davi, nos salmos mais tristes que ele coloca, porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, e os meus ossos estão apodrecidos, ele vai falando um monte de coisa, só que eu não consigo ver depressão, eu vejo tristeza, eu vejo quadros de tristeza. E aí eu vou explicar para você, né? Se você tiver com seu caderninho, você pode botar aí agora a diferença entre depressão e tristeza. Tristeza, gente, é um dos sentimentos fundamentais que existe em nós, seres humanos, tá? Então, todo ser humano é capaz de sentir tristeza, assim como felicidade, raiva, medo, repulsa, surpresa, né? Todos esses sentimentos nos compõem. E a tristeza, ela tá aí também. Ela vem como um tempero. Quem já assistiu Divertidamente? Ele é um filme que é no formato de desenho, né? Que tem ali o cérebro da garotinha e lá dentro tem a alegria, a tristeza, o nojinho, tem vários itens ali. Então, aquele filme ele é bem interessante, ele chega a ser bem científico, explicando os processos que acontecem ali. É bem interessante, bem feito o filme. Se você não assistiu, quer uma indicação de um filme legalzinho para você ver até com seus filhos, é esse, Divertidamente, tudo junto, Divertidamente. E lá no filme mostra o equilíbrio que deve existir entre os sentimentos. A tristeza não está na nossa vida por acaso, sabe? Deus fez tudo perfeito. E ela vem para contrapor mesmo, ela vem para dar esse equilíbrio, né? Alegria, qual é o contraponto? Tristeza. Como é que você vai saber que você está alegre se você nunca esteve triste? Será que seria possível? Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a vida, a gente sempre vê esses contrapontos. Então eu tenho o dia, mas eu também tenho a noite. Eu tenho o sol, mas eu também tenho a lua, as estrelas, né, que regem a noite. Eu tenho um preto, eu tenho um branco. Eu tenho várias dessas dicotomias. E é engraçado que quando a gente olha para a alegria e para a tristeza, o dia ele pode ser uma analogia dessa alegria e a noite pode fazer analogia a essa tristeza. A própria palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o momento de tristeza é aquele momento de você fazer essa introspecção,
É um momento de você fazer reflexão. Isso é ruim? Não. Isso é positivo. A partir de um evento triste, você começa a valorizar mais a vida. Mas o que eu quero falar para vocês é que tristeza é diferente de depressão. A tristeza é algo que é positivo na nossa vida e necessário. Então, eu tenho dias tristes, que eu tô mais triste, que eu tô mais quietinha, né, introspectiva. E tem dias que eu tô mais expansiva, mais alegre, né? Isso daí é normal. Isso daí faz parte do ciclo de vida de qualquer ser humano saudável. E isso pode durar horas. Às vezes você tem horas aí no instante, alguém te chama para sair, você já tá feliz, você já vai, sai e já muda ali o humor. Ou pode durar até dias mesmo, né? Como eu falei para você, o caso de Davi. E aí, quando eu vejo Davi, eu vejo exemplo de uma pessoa que passou por momentos de tristeza. Só que quando eu olho para o caso de Elias, lembra do profeta Elias? Quando eu olho para Elias, eu vejo um quadro de depressão. A depressão, ela é essa tristeza profunda da alma com uma característica: rebaixamento da vontade de viver. É quando a pessoa realmente ela perde, sabe, essa vontade de viver. A pessoa que está triste, ela não perdeu a vontade de viver. Ela está triste por um evento, ela está reflexiva, ela está pensando, ela está buscando arrependimento se ela cometeu algum erro. Ela pode estar sentindo ali um pouco de culpa, mas isso daí logo vai passar, porque as coisas vão clareando. Daí a pessoa sai. Mas a depressão não. A depressão é quando realmente você perde a vontade de viver. Deixa eu ler aqui para vocês. 1 Reis 19, de 1 a 4. Fala assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Beceba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se embaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Esse versículo 4, ele é marcante, porque Elias estava tão profundamente triste que ele pede ali para Deus que realmente o leve, que a vida dele não tem mais valor, né? Tira a minha vida, Senhor. Quantas pessoas eu já ouvi fazer essa oração? Eu já fiz essa oração. Então, ó, vou falar algumas coisas que eu escrevi aqui para vocês dessa minha reflexão, que é: nós não temos vontade de viver, de crescer, de aproveitar as oportunidades, de ter vínculos com outras pessoas. Então a pessoa ela não é mais assim para fora, ela agora se fecha para dentro. É tudo para ela. Ela pensa nela, nos sentimentos dela, ela tá machucada, ela tá magoada, ninguém tá vendo. Por isso que é difícil também dela se relacionar com o outro. Porque para a gente se relacionar com o outro, a gente tem que ter essa empatia, a gente tem que ter essa troca. E a pessoa que está com quadro de depressão, ela não consegue ter essa troca. Então, ela não consegue viver em comunidade. Por isso que muitas se isolam. Né? A depressão, ela toma a mente de pensamentos ruins. Um segundo marco aí da depressão. Pensamentos ruins. Tá? Primeiro é a vontade de morrer e depois é pensamentos ruins. Se alguém faz um clique, ela já acha que é um tiro. Se alguém bate na porta, o coração já acelera. É uma coisa ruim. Se o marido ficou de chegar às 7 horas, não chegou, foi assaltado, foi estrupado, foi matado, foi um monte de coisa. Então, assim, a pessoa está o tempo todo pensando que coisas ruins acontecem, que vão acontecer com ela ou com alguém da família dela. A vida, a forma como ela enxerga a vida é uma forma diferenciada. E eu tô falando isso para você porque se você tem depressão, você precisa se compreender e entender que você hoje tem uma forma de ver o mundo que não é real, por mais que pareça real, não é real. A sua mente está enviesada por diversos processos químicos
e psíquicos também. E você precisa compreender isso para se ajudar e para sair do lugar que você está. E o segundo motivo de eu estar expondo aqui características da depressão é que se você tem alguém na sua família com esse quadro ou um amigo, você precisa ter sim paciência. Porque essa pessoa, ela não está no estado onde você possa julgá-la, onde você possa querer que ela faça as mesmas coisas que você faz. Ela está em um processo diferente. E aí a gente precisa se colocar no lugar do outro, não sendo a gente, mas sendo o outro, né? Para que a gente possa ter essa paciência e possa ajudar. E eu vou falar como é que você pode ajudar uma pessoa com depressão. E eu lembro que quando eu tive um quadro de depressão, aos 17 anos, eu sentia muita pena de mim. Eu estava fazendo o terceiro ano do segundo grau, né? Hoje eu acho que é quarto ano, né? Não sei mais. Na época era o terceiro ano, o último ano do segundo grau. Eu ia para a escola arrastada, porque eu tinha que ir. E eu lembro que as últimas aulas eu começava a chorar. Eu não sei por quê, eu começava a chorar. Eu sentia muita pena de mim, parece que minha vida tinha acabado ali. Eu não conseguia me alegrar. Gente, a pessoa que está com depressão, ela não enxerga as cores da forma como a pessoa que está no estado bem, normal, né, entre aspas, enxerga. Eu vi a vida em preto e branco. A verdade é essa. Era essa a sensação que eu tinha, que a vida estava passando diante dos meus olhos em preto e branco. Não tinha brilho. O céu não tinha não era esse azul que eu vejo hoje. O mar não vibrava como eu vejo hoje. Eu não vi as coisas dessa forma. Para vocês terem noção do quanto que a depressão afeta o nosso corpo, afeta até mesmo as nossas células, as células da visão, as células do olfato, diversas, o corpo todo é afetado por esse processo. E eu não tinha motivação. Ausência de fé. Eu não acreditava. Eu não acreditava que as coisas iam melhorar. Eu não acreditava em felicidade, em tempos melhores no futuro. Então, agora que você compreende isso, né, você pode ter mais paciência com quem está passando pelo processo de depressão. Se você quiser ajudar. Se você não quiser ajudar, se afasta. É melhor do que você ficar falando, levanta, sai dessa cama, faz alguma coisa. Não é por aí. Né? Você tem que entender que o processo naquela mente está acontecendo de uma forma bem mais lenta, bem dificultosa. E o que a gente pode fazer é incentivar. E eu peço para você, quem respondeu aqui que está com depressão, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai tentar lembrar quando isso começou. Qual foi o gatilho para você entrar nesse estado de depressão? Eu posso te dizer que a depender do gatilho que foi, isso pode estar relacionado não só com esse evento do presente, mas com eventos do passado, principalmente da sua infância. Volto a dizer, do 0 aos 7 anos, ou do 0 aos 10, na infância, quando a gente é inocente, quando a gente não consegue se defender, argumentar, é nesse momento que os traumas acontecem. Por quê? Porque é o momento que você não sabe se defender psicologicamente. Então, para curar muitas coisas do presente, me escutem, para curar muitas coisas do presente, a gente vai precisar compreender o que aconteceu com a gente no passado, com a compreensão de um adulto e não daquela criança, tá? Talvez você tenha passado por traumas tão graves que você nem lembra. Você não lembra do trauma que você teve, tá lá no seu inconsciente. Só que ele não está morto. Essa memória, ela não está morta, nenhuma memória fica morta, principalmente as traumáticas. Ela vai para o inconsciente, mas ela fica influenciando nas suas escolhas. Ela fica influenciando na sua visão de mundo. Então, o ideal é que você deixe essas memórias vir à tona. Os seus traumas da infância, a agressão sofrida, o abuso sofrido, deixa vir à tona. Acolhe essa memória e trata ela. Traz ela para a luz e trata, né? No momento que você traz a memória do passado e compreende o que aconteceu, você se liberta desse trauma. Muitas pessoas estão em depressão hoje, muitas pessoas estão doentes, não só de depressão, várias doenças, porque não perdoam. Por isso que eu falo, deixa as memórias virem
e libera perdão para essa pessoa. Entenda o que aconteceu naquela estrutura onde você estava naquele local. Para mim é difícil falar porque é mais fácil quando você tem uma história real ali para você ir conduzindo. Mas eu espero que vocês entendam que vocês têm que trazer essas memórias, acolher e passar isso pela compreensão como adulto agora e perdoar aquela pessoa que te fez o mal lá na sua infância, tá? E o perdão, gente, ele tem que permear a nossa vida. Toda a nossa vida. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com perdão, você vai ter muitas doenças. Eu sinto muito de te informar. Então, se ame, perdoe. Perdoar é um ato de amor próprio. Olá, que bom que você está aqui. Eu fico muito feliz que você tenha assistido esse vídeo. Eu editei com muito carinho, com muito amor. E eu quero convidar você para entrar nessa missão de amor comigo, que é ajudar pessoas que estão passando pelo processo de depressão. A depressão é uma doença séria que tem tirado vidas preciosas. E se você conhece alguém que está passando por isso, envie essa mensagem para essa pessoa. E você pode assistir também o vídeo número 2, onde eu continuo falando sobre a depressão e como superar, tá? Tem mais 2 vídeos que eu fiz especialmente para esse fim. Muito obrigada pelo seu like, muito obrigada por se inscrever no canal. Esse é realmente um canal de Deus para abençoar a sua vida. E eu conto com você para compartilhar esse vídeo com outras pessoas e abençoar outras vidas. Amo você, fique com Deus e até o próximo vídeo.